Instalivros apresenta Elástico. Como o pensamento flexível pode mudar nossas vidas. Leonard Mlodinow. Em Elástico, o autor nos ensina a liberar uma capacidade natural, indispensável para progredir nesta época de tantas e cada vez mais rápidas mudanças. O pensamento flexível. Lançando mão de histórias e exemplos fascinantes, ele nos introduz ao universo da neurociência e da psicologia de ponta, para examinar de que forma o cérebro produz o pensamento flexível e quais os caminhos para aprimorá-lo. A alegria da mudança. Quando se acha um lugar confortável e seguro, é difícil querer sair para explorar ou inovar. Mas as condições mudam e os animais têm mais chances de sobreviver se já tiverem informações sobre novos locais onde encontrar alimento, rotas de fuga, esconderijos e assim por diante. Hoje somos nós, seres humanos, que devemos nos adaptar, pois nossos ambientes físico, social e intelectual estão mudando num ritmo muito rápido. Apesar de termos nos tornado muito mais confortáveis com o novo e a mudança, essa evolução das nossas atitudes não foi nada em comparação à transformação provocada pelos avanços dos últimos 20 anos, pelo surgimento da internet, e-mail, mensagens de texto, mídias sociais e pelo ritmo acelerado das mudanças tecnológicas. Muitos cientistas acreditam que o abalo ambiental atuou como um filtro genético, selecionando de nossas fileiras os menos aventureiros e dando preferência à sobrevivência daqueles com o ousado desejo de explorar. Os cientistas localizaram esse gene em 1996. Ele se chama DRD4, sigla em inglês para gene receptor de dopamina D4, pois afeta a maneira como o cérebro reage à dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, uma entre diversas moléculas de proteína que os neurônios usam para se comunicar uns com os outros. Ela tem um papel especialmente importante no sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema de recompensa inicia os nossos sentimentos de prazer e a dopamina transporta esses sinais. Não só nossos genes nos ajudam a lidar com a nova sociedade, mas a sociedade também nos ajuda a moldar nossos genes. Pesquisas de ponta em genômica mostram que nossas características não são, como se acreditava, simples consequências do DNA que forma nossos genes. Nossas características dependem também da epigenética, a maneira como as células modificam o nosso DNA genômico e as proteínas intimamente ligadas a esse DNA para ligar ou desligar genes em resposta a circunstâncias externas. Se isso for verdade, as transformações na sociedade que favorecerem a maior aptidão para lidar com o novo, talvez acabem causando mudanças adaptativas na nossa espécie. O que é o pensamento? Ao realizar autópsias em pacientes que havia tratado ao longo da vida, Thomas Willis conseguiu estudar as relações entre lesões cerebrais e comportamentos anormais. Foi o primeiro a estabelecer uma relação entre comportamentos e alterações específicas na estrutura do cérebro. Ele criou o termo neurologia, identificou e deu nome a muitas regiões do cérebro, termos que vigoram até hoje. A tecnologia nos permitiu estudar o cérebro enquanto as pessoas estão vivas, o que contribuiu para a criação do novo campo da neurociência cognitiva, o estudo de como pensamos e como o pensamento é produzido pelo cérebro. Um dos princípios básicos da neurociência cognitiva é que a estrutura e a forma do pensamento são independentes de seu conteúdo específico. Em outras palavras, a atividade mental que leva à criação de novos negócios, shampoos e tipos de comida é fundamentalmente a mesma que produz novas teorias científicas, pinturas e sinfonias. De acordo com o dicionário, pensar é utilizar a mente racional e avaliar e lidar com uma dada situação, considerar algo como ação possível, escolher, etc., inventar ou conceber alguma coisa. Um livro sobre neurociência dá essa definição de forma um pouco mais técnica. Pensamento é o ato de observar, identificar e fornecer respostas significativas a estímulos, caracterizado pela capacidade de gerar ideias encadeadas, muitas das quais são novas. Se você praticar um exercício de sua escolha de 3 a 6 vezes por semana, depois de um mês terá conseguido alguma melhora na sua capacidade de evitar respostas automáticas, como a capacidade de concentração e saber alterar a sua atenção de uma tarefa para outra. Essa capacidade o ajudará a ter mais controle sobre como sua mente funciona e pode acrescentar novas perspectivas a problemas e questões que surgem na vida. Por que pensamos?
Fazer um computador processar informações é fácil, é só ligar o aparelho, mas o botão que liga o cérebro humano é interno. É o sistema de recompensa que fornece a motivação para iniciar ou continuar uma sequência de pensamentos. E o que dirige seu processamento de informação para questões de trabalho escolar ou fazer compras, ler o jornal ou resolver um quebra-cabeça. Nós somos capazes de confrontar o novo e a mudança porque, quando diante de um obstáculo desconhecido para alcançar nossos objetivos, nosso sistema de recompensa baseado na emoção nos orienta em direção ao pensamento flexível, estimulando-nos a gerar ideias alternativas e a inventar uma forma de escolher entre elas. Quando esse sistema não funciona, não conseguimos fazer escolhas. As emoções, principalmente as do prazer, não apenas tornam nossas vidas mais ricas, elas são um ingrediente de nossa capacidade de enfrentar os desafios do nosso ambiente. Quando, diante de escolhas ou decisões demais, vivenciamos uma sobrecarga de opções, semelhante à sobrecarga de informações, tão famosa na era atual. Ambos os tipos de sobrecarga estimulam as partes primitivas do nosso cérebro, que responde ao medo em situações de vida ou morte, esgotando nossos recursos mentais, causando estresse e minando nosso autocontrole. Felizmente, existe um remédio para a sobrecarga de opções. Pode-se fazer uso de uma estratégia de escolha em que aceitamos a primeira opção satisfatória, em vez de continuar procurando outra superior. Os psicólogos chamam os que fazem a primeira escolha de satisfatentes, ao contrário dos maximizadores, que tentam sempre escolher o melhor. Uma motivação inabalável para a realização de objetivos é um dos pontos-chave do sucesso pessoal e profissional. Os psicólogos chamam isso de garra. A impulsividade também nos mete em encrencas. Correr riscos é uma faca de dois gumes, e o foco exagerado na aprovação social, em sexo ou dinheiro, talvez produza infelicidade. Você pode controlar essas tendências quando tomar consciência delas. O mundo dentro do seu cérebro. Para qualquer palavra ou conceito ser o objeto de seus pensamentos, devem ser representados em uma rede neural dentro do seu cérebro. Aristóteles fez uma analogia mais de 2000 anos atrás. Mesmo sem saber nada sobre redes neurais, ele argumentou que o pensamento humano baseia-se em representações internas do mundo e distinguiu a imagem que chega aos nossos olhos da percepção indireta dessas imagens nos nossos pensamentos. Os neurônios do nosso cérebro são simples objetos. Cada um recebe milhares de sinais eletroquímicos por segundo de outros neurônios com que estão conectados. Estes sinais são de dois tipos, excitatórios e inibidores. O neurônio não usa inteligência nenhuma quando acessa esses sinais. Ele simplesmente soma os sinais excitatórios e os subtrai dos sinais inibidores. Se a informação que entra na rede num circuito num período de tempo for de bom tamanho, o neurônio dispara, mandando seu próprio sinal, que pode ser excitatório ou inibidor, a outros neurônios com os quais está conectado. No processamento de cima para baixo, as estruturas executivas do cérebro regem nosso raciocínio, enquanto os processamentos de baixo para cima produzem o pensamento flexível, não orquestrado. Podemos misturar esses processamentos de baixo para cima e de cima para baixo, de pensamento analítico e de pensamento flexível. Dessa mistura, surgem ideias que são organizadas e concentradas em direção a um objetivo. Nós podemos nos programar, criar novos conceitos e, o melhor de tudo, alterar nossa abordagem ou até solucionarmos qualquer problema imposto por uma mudança das condições ambientais. O poder do seu ponto de vista. Todos nós desenvolvemos nosso ponto de vista a respeito de temas comuns durante as primeiras décadas de vida ou nos primeiros anos de um novo emprego. Elaboramos uma estrutura para aplicar essas ideias e a utilizamos quando somos chamados a tirar conclusões nessas áreas. Os que se mostram abertos a essas mudanças de paradigmas contam sempre com uma vantagem na vida, pois estão mais aptos a se adaptar à mudança das circunstâncias. Em geral, fazemos avaliações rápidas nos baseando nos paradigmas que seguimos. Quando as pessoas discordam da nossa avaliação, tendemos a reagir. Seja qual for nossa convicção política, quanto mais debatemos com outras pessoas, maior a possibilidade de nos afastarmos e, às vezes, até transformarmos discordantes em vilões. Nós nos defrontamos com muitos desafios na vida. Sabemos como lidar com alguns porque já trombamos com eles antes. Outros são novos, mas podem ser rapidamente confrontados com o pensamento analítico.
Porém, alguns problemas resistem às nossas tentativas de solucioná-los. O autor afirma que podemos encontrar uma solução se adotarmos um novo ponto de vista. Uma importante influência da nossa capacidade de chegar a novas representações vem de fora de nós, de nossas normas profissionais, sociais e culturais. Seja qual for sua fonte, a influência da cultura é tão forte que chega a afetar até a nossa percepção de objetos físicos. Pensar quando você não está pensando. O cérebro quieto não é um cérebro ocioso. O nosso inconsciente transborda de atividade nesses períodos de paz do pensamento. Pensar enquanto não estamos conscientemente concentrados é um aspecto fundamental do cérebro dos mamíferos, presente mesmo em roedores primitivos. Conhecido como modo default de processamento do cérebro, é um curso mental básico no pensamento flexível. O poder do modo default provém de seu local de origem no cérebro. Todos os componentes da rede default estão nas sub-regiões do cérebro chamadas córtices de associação. Temos um córtex de associação para cada um dos nossos 5 sistemas sensoriais e para cada região motora, e temos as chamadas áreas de associação de ordem superior para processos mentais complexos não associados a movimentos ou aos sentidos. As associações ajudam a dar significado ao que vemos, ouvimos, saboreamos, cheiramos e tocamos. Por exemplo, uma região do cérebro chamada córtex visual primário detecta os aspectos básicos do mundo visual, como arestas, luz e escuridão, localização, etc. Os neurônios de associação são os que nos permitem pensar e ter ideias, e não meramente reagir. Eles são a fonte de atitudes diferenciando-nos uns dos outros e ajudando a definir nossa identidade enquanto indivíduos. Como o pensamento se cristaliza. A fixação funcional é o termo que se refere à dificuldade que as pessoas têm para perceber que uma ferramenta tradicionalmente usada para uma finalidade pode ser usada para outra de forma positiva. Quando tomamos um caminho na vida, tendemos a segui-lo para o melhor ou para o pior. O triste dessa situação é que, dado o primeiro passo, costumamos aceitar o resultado de qualquer jeito, não por termos medo de mudar, mas porque a essa altura já estamos tão acostumados com o jeito como as coisas são, que nem admitimos que elas possam ser diferentes. Uma situação nova ou alterada propicia a força necessária para mudar a direção do pensamento. O autor diz que para alguns de nós basta um pequeno empurrão, outros precisam dar de cara numa parede. A teórica política Hannah Arendt definiu os pensamentos cristalizados como ideias e princípios que desenvolvemos muito tempo atrás e deixamos de questionar. De seu ponto de vista, a confiança e a aceitação de tais verdades era semelhante a não pensar. Pessoas que funcionam sob os pensamentos cristalizados podem ser eficientes processadores de informação, mas aceitam cegamente ideias que se encaixam em seus pensamentos cristalizados e resistem a aceitar as que não se encaixam, mesmo quando comprovadas por todas as evidências. O pensamento cristalizado acontece quando se tem uma ideia fixa que determina a maneira como se enquadra ou se aborda um problema. Nosso desafio é desligar esse modo operacional mental e reexaminar nossos pensamentos cristalizados quando for necessário. Bloqueios mentais e filtros de ideias. Entre a vasta percepção sensorial inconsciente e a limitada percepção consciente, há um sistema de filtros cognitivos. Esses filtros estabelecem o melhor palpite de que seja relevante ou importante, transmitem essa informação para a nossa consciência e censuram o resto. Isso está enraizado nas nossas convicções e no histórico da nossa experiência de vida. Por essa razão, eventos que parecem rotineiros tendem a ser classificados como menos importantes que novos eventos ou uma mudança nas circunstâncias, o que pode representar perigo ou oportunidade. As ideias estão sujeitas a processos de filtragem semelhantes. Isso é necessário porque o inconsciente humano é muito bom em fazer associações. Nossos filtros inconscientes funcionam rapidamente e sem esforço para suprimir ideias inúteis e fazer com que nos concentremos nas mais promissoras. O lado negativo do processo de filtragem é que às vezes evita o trânsito de boas ideias. O cérebro faz associações úteis e incomuns, porém as descarta. Os filtros cognitivos do nosso cérebro são moldados com o tempo. Cada dia que passa, algumas respostas neurais são fortalecidas, outras não. O resultado é um cérebro bem adaptado ao seu ambiente, mas programado para interpretar o mundo com o que funcionou no passado.
Isso nos permite lidar rapidamente com situações conhecidas, mas pode nos restringir na resolução de problemas. Costuma-se dizer que usamos somente 10% do nosso cérebro. Isso é um mito. Nós usamos o cérebro todo. Mas realmente ainda temos um potencial inexplorado do cérebro, no sentido de haver situações em que seria vantajoso ajustar nossos filtros ou alterar nosso modo de operação. Dentro de todos nós há redes neurais de uma criança brincalhona e imaginativa e de um adulto racional e autocensurado. O filtro no córtex pré-frontal lateral ajuda a decidir quais delas vão prevalecer em cada pessoa. O bom, o louco e o esquisito. Leonard Heston era curioso quanto aos componentes hereditários da esquizofrenia. Heston estudou crianças oferecidas para a adoção por mães esquizofrênicas. Para sua surpresa, descobriu que metade das crianças saudáveis dessas mães exibiam talentos artísticos e exibiam formas incomuns de excentricidade. Não eram esquizofrênicas, mas eram dotadas de talento e demonstravam adaptações imaginativas à vida incomuns no grupo de controle. Essa era uma indicação de que uma esquizofrenia diluída poderia ser benéfica, isto é, que havia uma pequena dose de esquizofrenia herdada que dotava essas crianças de uma tendência tanto para o pensamento flexível quanto para um comportamento não conformista. Os psicólogos deram o termo esquizotipia para definir uma constelação de traços de personalidade como as que aqueles filhos de mães esquizofrênicas pareciam ter herdado. Pessoas com uma personalidade esquizotípica podem se situar em qualquer ponto entre uma dose pequena de traços esquizofrênicos e a esquizofrenia total. O filtro cognitivo frouxo promove um alto nível de esquizotipia, uma tendência ao pensamento original e a desenvolver um comportamento não conformista, enquanto o filtro rigoroso produz o que os psicólogos chamam de inibição cognitiva, resultando em pensamentos e ações convencionais. Dentro de cada um de nós existem dois pensadores distintos, um lógico e um poeta, competidores, e da luta surgem nossos pensamentos e ideias. Todos podemos alterar os modos de pensamento, e nosso sucesso, em parte, oscila entre a capacidade de alterar os modos de acordo com a necessidade. Libertação. Embora as pessoas considerem que o melhor momento para pensar é aquele em que estejamos descansados, nossa capacidade de pensamento flexível pode ser maior quando nos sentimos cansados. É bom saber disso ao programar suas tarefas. Você pode estar melhor para gerar ideias imaginativas se exercer esse tipo de pensamento depois de trabalhar em alguma tarefa que envolva um período de esforços tediosos e focados, que esgotem seu poder de concentração. A psicologia positiva, diferentemente da psicologia, que se concentra nos problemas pessoais e nas doenças mentais, se concentra em fomentar sentimentos positivos. É sobre como você joga com as forças que o ajudam a prosperar. O mau humor desestimula o pensamento flexível. As emoções positivas nos estimulam a considerar uma gama mais ampla de pensamentos e ações características. Elas nos estimulam a criar novos relacionamentos, expandir nossa rede de apoio, explorar o ambiente e nos abrirmos para absorver informações. Essas atividades aumentam a resistência e reduzem o estresse, e é a razão por que uma postura feliz contribui para a sobrevivência e a longevidade. Estamos vivendo uma revolução tecnológica. Presenciamos novas e incríveis aplicações dos computadores, descobertas científicas sensacionais e um vasto enriquecimento de nosso capital intelectual e cultural graças à globalização. Nosso cérebro é um processador de informações e uma máquina de resolver problemas. E com certeza nossa capacidade analítica é crucial para lidar com os desafios que enfrentamos. Mas ainda mais importante é a magia do pensamento flexível, que pode gerar ideias novas e às vezes malucas. Algumas se mostrarão inúteis, enquanto outras podem culminar em soluções inovadoras exigidas pelos problemas da vida moderna. Nos dias atuais, para termos sucesso na vida, precisamos afiar nossa capacidade de adaptação. Insta Insights. Viver em um mundo em constante mudança exige um pensamento flexível. Muitas vezes encontramos soluções para problemas que pareciam sem solução apenas mudando o ponto de vista. Nossa capacidade de pensamento flexível pode ser maior quando nos sentimos cansados, pois nossa capacidade de concentração diminui e filtramos menos informações. O mau humor desestimula o pensamento flexível.
Neste livro, você aprendeu que estamos vivendo uma revolução tecnológica e diariamente vivenciamos inovações em todos os campos. É preciso estar aberto a novos aprendizados e ter flexibilidade para se adaptar ao novo. Novas soluções surgem, mas novos problemas também. Pessoas com pouca ou nenhuma resiliência não prosperam no mundo atual. Pensamento flexível é o que nos dá a capacidade de resolver novos problemas e superar as barreiras de nossa mente que nos impedem de enxergar além daquilo que estamos acostumados. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de A Arte da Não Conformidade, Chris Guillebeau.